Quando você pensa num médico veterinário, o que logo vem à sua cabeça que ele faz? Provavelmente, você já pensou aí que vai cuidar do seu melhor amigo, do seu cão, do seu gato, do seu passarinho, quando muito numa vaca, num cavalo, animais de grande porte ou no zoológico. Mas você sabia que é muito mais do que isso? Os médicos veterinários são responsáveis e muito pela saúde humana, assim como os médicos de humanos. E a maioria das pessoas nem sabe disso, nem pensa. Eu acho que muitos acadêmicos de medicina veterinária, quando entram na faculdade, também não conseguem ter a dimensão do quanto essa profissão é super importante e quantas áreas de abrangência elas têm. É sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou falar especificamente a relação do médico veterinário com a sua alimentação. E vou deixar aqui 7 dicas para você que se alimenta com produtos de origem animal para que você consiga ter mais segurança na hora de escolher esses produtos. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Para você que ainda não sabe, além de médica infectologista, eu estou estudando para ser também médica veterinária. E inicialmente o intuito desse ingresso nessa faculdade foi cuidar dos meus bichos que quem está acostumado aqui no canal pode observar que eu tenho bastante, né? São 5 cães e fora ainda de vez em quando uns resgatados. E aí eu queria me aprofundar mais nesse conhecimento. E foi quando eu pude ver a versatilidade que o médico veterinário tem e toda a interface, principalmente com a infectologia. E aí me pediram para dar uma palestra a esse respeito e eu vim aqui antes falar um pouquinho desse conteúdo para vocês. Porque além de outras funções, o médico veterinário tem 3 funções que casam muito com a infectologia. Um é que eu vou falar agora, é garantir a segurança e a seguridade dos produtos de origem animal. Então, o que são esses produtos? É tudo que a gente come, tudo que a gente consome que vem dos animais. Então, os médicos veterinários são responsáveis para que esses produtos cheguem para a gente, cheguem à nossa mesa, e isso lá vem desde toda a cadeia de produção, que eles estejam aptos para a gente consumir e que se isso não acontece de maneira segura, existem mais de 10 doenças que a gente pode adquirir só de comer esses alimentos. Então imagina a responsabilidade que o médico veterinário tem na nossa saúde, porque lá na infectologia, quando tudo isso deu errado, é o que eu vou pegar, né? O que eu vou ter que tratar, por quê? Porque alguém fez besteira e ou não fez o trabalho de inspeção adequado, ou então a população não está adequadamente orientada e vai lá e compra produtos não adequados para o consumo. As outras 2 funções importantes eu vou falar em outro vídeo, mas que é a questão das zoonoses, que também está muito ligado com a infectologia, e o uso racional de antimicrobianos. Hoje vamos focar aqui só na comilança, né, nas comidas, porque a gente tem muita coisa para contar. Existem alguns alimentos de origem animal que são assim, mais propensos de serem contaminados. E esses também são os que a gente mais comumente come. Pensa lá, leite, ovo, carne, todos os produtos lácteos, né, os derivados do leite, e os pescados, peixe, molusco, todas essas coisinhas que a gente come. Então, todos esses alimentos podem vir para a nossa mesa já contaminados, ou com bactérias, com alguns vermes, ou às vezes até outras intoxicações não relacionadas à infectologia. Mas vou falar aqui 10 doenças que rapidamente me vem à cabeça que podem ser adquiridas quando você come alguma coisa que está contaminada. E vamos lá, listeriose, brucelose, tuberculose, Staphylococcus aureus, bacilos, Escherichia coli, salmonella, botulismo, amebas
e toxoplasmose. Eu posso ficar aqui falando mais de 1 hora a respeito dessas 10 doenças. Isso gera outros 10 vídeos, então se você quer saber mais a respeito de alguma dessas doenças, já deixa escrito aqui, mas o que eu posso falar é que a maioria delas, o que tem em comum é que causam sintomas gastrointestinais, que podem ocorrer rapidamente depois do consumo. Por exemplo, se você come alguma coisa contaminada com Staphylococcus aureus, às vezes 2 ou 3 horas você já começa a ter náuseas, vômitos, dor abdominal, às vezes a barriga fica inchadona e um piriri danado, ou casos graves como o botulismo, que você pode ficar até assim com uma flacidez dos músculos e precisar de internação, toxoplasmose, que pode ser de quadros até assintomáticos, mas quadros muito graves se você tem alguma imunodeficiência, infertilidade e inchaço nas articulações, como a brucelose, e até abortos com a contaminação pela listéria. Então são quadros bem graves que tudo isso a gente consegue se prevenir se tem um médico veterinário para avaliar esses produtos antes que eles cheguem na nossa mesa. Só para a gente ressaltar aqui que o médico veterinário ele é responsável por toda essa cadeia de produção, desde lá de como os animais são criados até como eles são abatidos. E quando a gente fala isso, né, muita gente fica passando mal, e eu também fico, tá, gente? Eu não acho bacana essa história de abatedouros. Eu tenho muita dificuldade de acompanhar essas aulas porque eu fico muito mexida com isso. Mas a gente também sabe que, infelizmente ou felizmente, não sei, ainda não tenho uma opinião totalmente formada sobre isso, mas as pessoas precisam se alimentar. E faz parte também do trabalho do médico veterinário o bem-estar animal. Então, é possível que esses abatedouros sejam realizados de maneira a diminuir o sofrimento dos animais. Existem regulamentos e regulamentos que têm que ser seguidos, e aí o médico veterinário, estando na propriedade, garante que isso vai ser realizado de forma correta, para que essas atrocidades que de vez em quando a gente vê na internet não aconteçam. Então, mais um papel fundamental aí, e é por isso que você precisa, quando você for consumir algum desses produtos, que esses selos, são os selos de qualidade, estejam presentes, para que você tenha certeza que, inclusive, como esses animais foram abatidos é de uma maneira que tenha o menor sofrimento possível, se é que isso enfim, é aceitável. Acho que esse é um assunto bastante polêmico que vale a pena um vídeo todo, mas a verdade é que a maioria das pessoas vai consumir esses produtos e a gente precisa saber como eles chegaram lá até os locais que vendem, né? E inclusive como eles são armazenados nesses locais, porque a gente toda hora vê a história, grandes supermercados desligam as geladeiras durante a noite para economizar energia. Por trás disso tudo existe um médico veterinário que ele vai garantir que isso não aconteça, porque isso tudo pode promover a contaminação dos alimentos, sim. Então vocês veem que toda essa cadeia de produção, tudo, até quando isso um pouquinho antes de chegar na sua mesa, tem um médico veterinário por trás. E na verdade também faz parte desse trabalho um pouquinho do que a gente está fazendo aqui, que é a orientação do que você deve fazer para depois que você comprou esse alimento, que ele continue sendo adequado para o seu consumo. Porque quando você sai, depois que você passou lá pela caixa registradora, a responsabilidade passa a ser só sua. Então vou deixar aqui 7 dicas, são os 7 mandamentos do consumidor que a gente tem que realizar e que prestar atenção para que esse alimento continue sendo consumido sem te causar nenhum piriri ou sem te causar nenhum malefício. O primeiro, que todos os produtos devem ser inspecionados por um médico veterinário e deve ter o selo escrito inspecionado. E aí existem 3 tipos de selo: federal, estadual
e municipal, dependendo de como é a comercialização. Mas antes de você comprar qualquer produto de origem animal, você tem que procurar esse selo. E aí, olha que coisa curiosa que eu estava aqui conversando com o Marcelo. Frequentemente, a gente comprava queijo por aí sem olhar se tinha esse selo sim ou não. Aqui no nosso chacrão mesmo, onde a gente vem com os cachorros, vira e mexe a gente comprava uns queijos do moço, do carro do queijo, sabe? Que passa e aí você vê, a gente comprou um monte. E aí quando eu comecei a estudar isso, eu falei, meu Deus do céu, será que a gente comeu um bando de queijo por aí contaminado com brucelose ou contaminado com listéria, com outras coisas que às vezes a gente não prestou atenção. Então eu fiquei muito mexida com isso, porque caramba, se eu, que sou infectologista, sou estudante de medicina veterinária, demorei para me atentar para isso, imagina uma pessoa leiga que não tem nem noção desses selos todos de qualidade. Então, gente, agora vai lá no supermercado, vai em alguma feira, em algum lugar, olha lá, se não tem esse selo, não compre, porque você pode ficar doente sim. Segunda dica, pode parecer bobo, mas não é. Você tem que olhar o prazo de validade. Se tiver fora, expirou o prazo, já passou, não compre, porque a gente não pode garantir que esse alimento vai estar adequado para o consumo. Às vezes a gente só bota no carrinho e esquece. E aí quando vai comer também não olha e tudo, então isso é a segunda dica. A terceira, que também pode parecer muito intuitivo, mas os produtos têm que ter um rótulo falando a respeito da produção, da fabricação, com todas as características do produto. Se não tem rótulo, já desconfia. Aquele queijinho que vem só embalado, esse queijo não pode ser consumido, gente, porque a gente não sabe nada a respeito dele. A quarta, as embalagens precisam estar íntegras. Se tem um furinho, se tem algum rasguinho, às vezes já foram embaladas várias vezes, já chama atenção que, olha, isso não pode acontecer, algum tipo de contaminação pode ter ocorrido. Isso vale também para aqueles supermercados que porcionam as coisas, né? O cara compra um queijo grande, divide em outros pedaços e não coloca selo, não coloca nada. Você não sabe em que condições isso foi feito, né? Exatamente. Eu tenho medo dessas coisas porcionadas assim, porque inclusive a gente não sabe como que isso aconteceu. Mas se a embalagem tiver um pouquinho estufada, tiver sujinha, tiver alguma ferrugem, não compre. Deixe lá ou chame o gerente, chame tudo e peça para tirar esse produto, porque senão alguém que não prestou atenção pode ir lá e comprar. Quinta, o produto precisa manter as suas características. Se tem aquela carne meio verdinha, o cheiro está esquisito, a cor meio amarelada, alguma coisa que te chame atenção também, não compre. Sexta dica, o produto precisa estar armazenado corretamente, refrigerado. Essa questão, né? As geladeiras não podem estar desligadas, está achando que o produto está suado, está esquisito, também não compre. E quando você for comprar, principalmente esses produtos que precisam estar refrigerados, dar preferência para pegá-los, né? Retirá-los da refrigeração no final das suas compras, porque tem gente que fica lá no supermercado um tempão, vai lá, bota a carne ou o iogurte, o leite, inicialmente no carrinho e vai pegar as outras coisas todas. Quando você viu, já demorou 1h30, 2, depois ainda bota no carro, depois ainda vai fazer outras coisas e esquecem. Esses produtos precisam estar refrigerados o tempo todo. Então reserve o final do seu supermercado, o finalzinho do seu tempo, para pegar esses produtos, coloca no carro e vai para casa direto. Não fica esperando, que nesse trajeto, nesse meio tempo aí, dependendo, né, do quanto tempo que você vai levar, ele já pode perder as suas características. Uma dica boa para quem compra longe ou demora para chegar em casa com os produtos é levar uma bolsa térmica e levar gelo dentro dessa bolsa, alguma coisa do tipo para armazená-los. Isso. Parecem coisas muito intuitivas, mas que às vezes a gente esquece. E aí, foi o que eu falei, depois que você saiu do estabelecimento comercial, a responsabilidade de mantê-los é sua. Então, chegou em casa, vai armazenar adequadamente
rapidamente tudo que tem que ser refrigerado, limpar o que tem que limpar e sempre prestar atenção na data de validade dos produtos, que às vezes isso fica lá na nossa geladeira, a gente esquece, usa e aí acaba tendo um piririzão ou passando mal, e aí você tende a culpar lá o estabelecimento ou vai culpar o médico veterinário que não fez o trabalho dele corretamente. Me conta aqui se, que nem eu, você já comprou algum queijo ou derivado de leite sem rótulo, sem alguma orientação, sem selo adequado. Para a gente debater, obrigada e até a próxima!